todos envolvidos com muita paz. O assunto que nós vamos conversar esta tarde é a respeito da missão de cada um de nós. Para onde nos voltamos, nós encontramos os incessantes convites à vida. Alguns se dirigem ao espírito idealista, ajudando no seu crescimento espiritual. Outros gritam ao espírito imaturo, ainda bem atormentado, e infelizmente, através do sofrimento, poderia ser evitado. A Terra transita do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E nós precisamos fazer parte deste progresso, precisamos colaborar com o progresso dessa transição do planeta Terra. A Terra, a vida, nos convoca à mudança de comportamento, a desprendimento, nos convoca a mudanças dos nossos deveres, a fazer aquilo que realmente precisamos, substituir antigos vícios por virtudes. Enfim, a vida nos convida ao amor. Temos muitos exemplos de pessoas e de criaturas que passaram por nós, homens, mulheres no passado e hoje ainda no presente, que fazem trabalhos, tarefas notáveis, que mesmo através das suas dificuldades e das suas limitações, mesmo assim nos mostra o quanto que é possível, quando o Espírito se coloca à disposição da vida, porque escuta, porque ouve os convites da vida. E nós, essa tarde, então, nos perguntamos, e nós? O que estamos fazendo a respeito do convite da vida? O que estamos fazendo aqui na Terra? Para que vivemos? Para que estamos aqui? Será que nós temos uma tarefa? Será que nós temos uma missão? Qual é a nossa missão, afinal? O nosso verdadeiro objetivo como seres encarnados é a busca da perfeição. Então, tudo aquilo que representa o cumprimento da nossa tarefa, da nossa evolução, faz parte da nossa missão. Genericamente, nós podemos dizer que a missão de cada um de nós é atingir a evolução, ou, consequentemente, a perfeição relativa. Evoluir significa curar aquilo que precisamos curar, melhorar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mas como vamos descobrir quais são as nossas doenças interiores, as nossas doenças espirituais? O que precisamos melhorar em relação aos nossos sentimentos e às nossas emoções? E a vida então vai nos mostrando. A vida vai nos colocando através de exercícios onde ela se coloca, onde ela mostra, que nós chamamos de gatilhos, onde nos mostra aonde precisamos mudar, o que precisamos melhorar. A vida nos coloca em contato com situações, com exercícios de aprendizado, porque como na Terra é uma escola, ela tem os seus métodos pedagógicos. Então ela nos coloca em relação, em frente, alguns exercícios para que possamos ver o que nós precisamos mudar, quais são as nossas doenças espirituais, quais são os sentimentos e as emoções que se afloram e que não são dignas de um espírito que está a caminho da perfeição. E aí nós vamos nos observar. Este é o primeiro passo. Vamos observar quais são os nossos sentimentos e emoções que se afloram em relação à família, em relação à nossa área profissional, em relação até a casa espírita da qual nós frequentamos, em relação à nossa comunidade, enfim. Quando nos relacionamos com as pessoas, o que é que aflora mais? Quais são os sentimentos que se colocam perante nós, nos mostrando insatisfação, insegurança e tristeza? Por exemplo, às vezes um determinado relacionamento com alguém nos traz uma intranquilidade, nós ficamos chateados, entristecidos com aquela pessoa, de acordo com a situação que ela fez ou uma palavra que ela nos disse. Neste momento deveríamos parar e pensar, por que aquilo nos aflorou, soltou este gatilho, nos deixou com emoções e com sentimentos ruins? O que precisamos trabalhar? Será que é a paciência? A compreensão? O despreendimento? O
o orgulho, o egoísmo, o que está se aflorando naquele momento para nós? Porque nessa mesma pessoa, ela pode ter tomado a mesma atitude, ter dito a mesma palavra para outras pessoas, e as outras pessoas tiveram uma outra emoção sendo colocada, sendo avaliada, ou algumas nem sentiram nada. Então aquilo que nós sentimos faz parte da nossa vivência, do que precisamos melhorar, do que precisamos curar. Não foi o que o outro disse ou o que o outro fez que nos fez mal, mas é o que nós temos dentro de nós que veio a aflorar. Este é o grande segredo da vida, onde vamos nos conhecendo e nos modificando, percebendo quais são os sinais que a vida nos oferece que precisam ser modificados, que precisam ser mudados. A Terra, como essa escola, que nós somos alunos muitas vezes preguiçosos, precisamos muitas vezes deste gatilho, deste empurrãozinho, deste freio que nos leve para frente, para que possamos então ter uma evolução mais rápida. Senão nós paramos no tempo, porque tudo está muito bem. Quando estamos longe, quando estamos parados, nos desequilibramos da nossa missão, dos nossos papéis perante a vida, acontece então que a vida nos chama ao relacionamento, nos chama então à nossa mudança de atitude. Quando fugimos da nossa missão, quando estacionamos, nos vem um sentimento que chamamos de vazio existencial, que é muito comum acontecer conosco. Aquela tristeza, aquela depressão, aquele desânimo, que a gente não sabe nem explicar de onde vem. É a vida nos chamando ao seu convite, à mudança. E assim a vida vai nos transformando, vai nos mostrando os sinais para que prestemos atenção no nosso aprendizado. Dalai Lama disse que a missão de cada um é ser feliz. Mas ele completa que para ser feliz, nós precisamos aumentar o amor. Mas aumentar o amor, nós não conseguimos aumentar o amor guardando raiva, mágoa, ressentimento, falta de perdão, mau humor. Então não dá para ser feliz guardando esses sentimentos. Precisam ser modificados. Dalai Lama diz também que nós precisamos curar as nossas inferioridades. Curar aquilo que não faz parte de um espírito destinado à luz, herdeiros do Pai, filhos de Deus. E a vida então vai nos mostrando os sinais para que possamos ter este processo de aprendizado que a vida nos oferece. Muitas vezes nos acontece quando fugimos do nosso comportamento, da nossa melhora, a vida vem e nos mostra, primeiro, um sinalzinho, que este vazio existencial, uma angústia, uma tristeza, um desânimo, e a gente não entende. Aí a vida vem e nos fornece um segundo sinal, que às vezes vem como uma doencinha, mas a gente continua não entendendo. Aí a vida vem e nos fornece um terceiro sinalzinho, que às vezes é algum acontecimento na nossa vida, algum problema familiar. E quando ainda nós não despertamos para esses chamamentos da vida, ela vai apertando e ela vai nos trazendo exercícios cada vez mais complicados, cada vez mais difíceis, exigindo cada vez mais de nós para que possamos despertar para a vida, despertar para a nossa necessidade de estarmos aqui, para o nosso objetivo de espíritos destinados a uma perfeição relativa. Esses espíritos que estão aqui para construírem a sua evolução, o seu aprendizado. E quando mesmo assim a vida vai nos fornecendo estes exercícios, essas tarefas, essas oportunidades de crescimento, e mesmo assim a gente tenta não escutá-los, muitas vezes a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos dá algum empurrãozinho, nos fornece algo, um exercício um pouquinho mais forte para que possamos despertar. E aí então nós vamos relembrar de uma história que conta, que tem como título Operação Despertamento. Diz que existia um casal, já na faixa dos seus 40 anos,
chamado Flávio e Ernestina. E eles vinham com uma missão, com um compromisso de trabalhar com as crianças carentes. E o seu mentor espiritual, Olegário, muito tentava fazer com que eles voltassem à sua missão, dando esses sinaizinhos que estávamos há pouco tempo falando, mas nada dos dois do casal despertaram. Eles constituíam uma família com mais 2 filhos adolescentes. Eles não eram um casal que cometiam erros, era um casal que tinha uma vida, mas sem muitos compromissos. Não eram irresponsáveis perante a família, perante a sociedade, perante a sua área profissional. Se conduziam de uma forma que hoje nós podemos ver por nós de uma forma normal. Não faziam coisas erradas, como podemos dizer, mas não haviam despertado para a sua tarefa, que lá no mundo espiritual eles haviam então conquistado e haviam então dito que iriam fazer aqui. Por mais que o mentor tentasse, nada deles despertaram. Até que então ele resolve uma operação de despertamento. Vai com os seus espíritos superiores, conversa, então elabora um plano. Ele, o Olegário, iria reencarnar como filho deste casal. Depois de algum tempo, então, eis que Ernestina então engravida. E essa gravidez inesperada foi no momento um grande susto, porque o casal já estava acomodado, tranquilo financeiramente, estava sempre preocupados com festas, com viagens, com passeios, sem grandes preocupações com o bebê. E aquele bebê inesperado tirou o casal do rumo. Mas logo em seguida acabou com o nascimento do bebê. Era um bebê lindo, saudável, alegre, tranquilo, um verdadeiro anjinho, como costumamos dizer. E os meses foram passando, os meses também, e aquela criança era uma criança cativante, querida, agradável, de uma inteligência notável e um espírito extraordinário, conquistando a todos que estavam ao seu redor, principalmente os seus familiares, que não se preocupavam mais com as festas, com as viagens, com os lazeres. Queriam curtir aquela criança tão especial. Mas, com o tempo, um dia esta criança vem a ter uma febre. Leva um médico, algumas manchas pelo corpo, febre muito alta, dor de cabeça, levaram ao médico e o médico deu o diagnóstico: meningite tipo B, da mais grave. Em poucas horas, a criança vem a falecer. O casal fica desesperado e tiraram o chão. A dor era terrível e eles, depois de algum tempo ainda, viviam como sonâmbulos de tanto sofrimento. Mas o tempo vai cicatrizando e vai nos ajudando. Com o tempo passado, eles foram então, já não tinham mais tanto interesse pelas festas, pelos passeios, pelas viagens de outrora. Já tinha uma nova visão da vida. E como o sofrimento chamou, ele foi procurar algo mais para encontrar. E o que é muito comum, foram atrás da doutrina espírita, para explicar esse sentimento de vazio e este falecimento do seu filho. E lá na doutrina espírita se encontraram, se encaixaram num grupo da assistência social da casa que trabalhavam com as crianças carentes daquela comunidade. E ali eles reencontraram a alegria. E parecia que para eles, enquanto eles estavam trabalhando com as crianças carentes, eles estavam com o seu filho do lado. E eles não estavam errados, não estavam equivocados. Realmente, Olegário, que como Lucas era o seu filho, estava ali, acompanhando e muito feliz com aquele casal, seus tutelados, que haviam despertado para a sua missão e para a sua tarefa. E conosco, muitas vezes, acontece isso. É necessário, muitas vezes, a vida nos fazer esse chamamento, para que possamos despertar e não perdermos a nossa oportunidade aqui estar. Podemos evoluir pelo amor, não há necessidade da evolução simplesmente pelo amor. Mas como começamos a nossa fala, a vida nos faz os convites, muitas vezes através daquele espírito idealista, que aproveita as oportunidades da vida para o seu crescimento. Mas, quando isso não ocorre, nos vem então os convites
da vida, gritando o sofrimento, para que possamos escutar e modificar as nossas atitudes perante a vida. Porque somos filhos de Deus, fomos criados por uma perfeição relativa, mas para isso é necessário toda uma caminhada de progresso. Nascemos para sermos felizes, nascemos para viver no amor. E quando nos afastamos deste rumo, temos dificuldade. Como dizia certa vez um palestrante, viver fora do amor é como nadar num grande rio, de uma grande correnteza, e querer nadar contra a correnteza. Não é possível. A gente se cansa, não dá certo, porque estamos contra a natureza. A natureza do rio, nós devemos prosseguir com a sua correnteza. E a nossa natureza é a marcha. A nossa natureza é a evolução. E quando vamos contra esta natureza, temos dificuldades, porque estamos indo contra a nossa natureza. É como falava ele também, o espírito que é esforçado, quando nos esforçamos para a nossa evolução, é como andar, é como um trem que vive em cima dos trilhos. Quando saímos dos trilhos, temos grandes dificuldades. Acontecem os acidentes quando o trem sai do trilho. Conosco é a mesma coisa. Esse palestrante ainda fazia uma metáfora dizendo assim: é como uma máquina de café, em que devemos colocar nessa máquina de café apenas o pó de café e água, para que saia o café gostoso. Uma máquina de lavar roupa, na qual nós devemos colocar água e os produtos da limpeza daquela roupa, sabão em pó, amaciante. Mas se nós invertermos o processo, colocarmos dentro da máquina de lavar roupa pó de café, e dentro da máquina de lavar, e dentro da cafeteira, colocarmos o sabão e pó e o amaciante, não vai dar certo. Porque fizemos errado, trocamos os papéis. Não vai funcionar, vai dar problema. Não vamos tomar o café, não vamos lavar a roupa direito e ainda vamos estragar o equipamento, porque ele não foi feito para isso. Ele foi feito em determinadas situações. E nós fomos criados para o caminho do amor. Quando nos afastamos deste caminho, temos dificuldades, temos problemas. É por isso que temos tanto problema, tanto sofrimento na nossa vida. Não que fomos nascidos, que fomos criados para sofrer, como equivocadamente entendemos em outras situações. Mas a doutrina espírita vem e nos diz que não é assim. Fomos criados para evoluir, para crescer. Mas quando não fazemos isso, vamos contra o rio, contra a natureza. E aí temos dificuldades. Mas esse nosso processo, essa nossa caminhada, ela não acontece sozinha. As nossas tarefas do dia a dia, todas elas contribuem para essa nossa caminhada evolutiva. E nós não evoluímos sozinhos na vida, nós evoluímos em contato com as outras pessoas. Por isso que é necessário que vivemos em equipe. Tenhamos uma família, trabalhemos com outras pessoas. Ninguém pode viver isoladamente, porque aí o progresso não se faz de forma adequada. Nós vamos evoluindo, progredindo pelo contato uns com os outros. E a nossa primeira escola é a família. Na família nós começamos a aprender a amar, a respeitar, a realmente nos colocar no papel de irmãos uns dos outros. Começamos com o papel de filhos, onde devemos executá-lo de forma adequada. Já lá nos 10 mandamentos, Moisés já nos dizia: honrar pai e mãe. A necessidade de nos colocarmos numa situação em que devemos respeitar os nossos pais. Quando eles precisam de nós, uma determinada idade, nós vamos inverter os papéis. Como nós, em uma outra ocasião, quando crianças, como bebês, precisamos da nossa mãe e do nosso pai para nos proteger e nos ajudar. Ao seu turno, são os pais que precisam. E nós precisamos desempenhar o nosso papel, o nosso compromisso como filhos. E mais tarde, se quisermos construir uma família, nós temos os nossos papéis de esposa, de esposo, de mãe, de pai. Papéis muito importantes dentro da nossa caminhada evolutiva. Como papéis de pais e mães, a nossa missão é de muita importância.
Porque vejam só, nós recebemos de Deus a oportunidade de ajudá-lo a encaminhar este espírito que recomeça a sua caminhada evolutiva. E nas nossas mãos está ali alguém que nós podemos ajudar ou nós podemos até prejudicar com a nossa educação, com o nosso encaminhamento. Os nossos filhos nós podemos ajudar para que sejam grandes missionários perante a vida, como também nós podemos encaminhá-los a serem grandes marginais. Se não soubermos encaminhar o que aquele espírito traz e o que ele precisa aprender. Então a função de pai e mãe é uma função muito importante, é uma tarefa muito digna. No livro 50 anos, em que conta a história, 2000 anos, vamos começar por 2000 anos, que é a primeira, que começa a história de Emmanuel, ali conta uma mulher, um espírito muito evoluído, um espírito de uma grande classe espiritual, chamado Lívia. E que ela, na sua história, naquela reencarnação, ela não teve tanta ascensão comunitária, tanta ascensão social. Ela não foi conhecida por grandes obras e, no entanto, ela veio com uma grande missão na qual ela executou um grande êxito. Lívia era a esposa do senador Públio Lentulus. E ela veio para ajudar aquele espírito ainda embrutecido para se chegar, para se aproximar de Jesus. E ela conseguiu, porque Públio, o senador Públio, se transformou em Emmanuel. Que dispensa comentários, né? Emmanuel é o mentor de Chico Xavier. E ele vem trabalhando há 2000 anos na espiritualidade, sempre trabalhando para o bem. Já reencarnou outras vezes e tem o próximo livro que conta a sua vida, que fala de 50 anos depois. E ele vem sempre trabalhando a serviço do bem, para conseguir encontrar-se com Lívia. De um espírito tão elevado, ela se distanciou, ele acabou se distanciando tanto dela. E ela veio com a missão de ajudá-lo, e ele conseguiu. Então, muitas vezes, nós nos colocamos, quando nós falamos em missão, nos parece alguma coisa inatingível. Algo, uma tarefa em que só os grandes espíritos são capazes. Só aqueles que aparecem muito, que se destacam perante a sociedade, estão cumprindo a sua missão. Estamos equivocados. A nossa missão dentro do nosso lar é de suma importância. A nossa missão como filhos, como pais, como depois os nossos pais e mães dos nossos filhos, também é de suma importância. E ainda nós temos outras tarefas a desempenhar. Nós temos tarefas na nossa área profissional, também muito importante. Nós, no mundo espiritual, geralmente nos programamos o que queremos fazer aqui na Terra. Qual a área em que temos mais aptidão? Quais são os nossos talentos? Qual é a área que vai me ajudar mais nessa nossa evolução? E aí, então, nós nos comprometemos em trabalhar nesta área. Mas quando aqui chegamos e resolvemos mudar, porque temos o livre-arbítrio, temos as nossas dificuldades. É o que percebemos às vezes conosco, com outras pessoas. O descontentamento, a falta de vontade naquele exercício executado, porque não é aquela a sua programação, não é aquela a sua tarefa, não é o seu talento que ele está desempenhando aqui no momento, naquela situação. Então o fardo do profissionalismo, o fardo do seu emprego, do seu trabalho, se torna muito pesado, porque ela não gosta daquilo que faz. Por isso, quanto é importante a gente dizer, precisamos atuar na área da qual nós nos identificamos, da área da qual nós gostamos. É claro que a área profissional cansa, é claro que as pessoas gostam de um descanso, de um lazer, mas o trabalho precisa ser algo gratificante, algo que as pessoas gostam de estar lá, não pode ser um fardo, como é muito comum a gente ver as pessoas dizerem, segunda-feira é um horror, você começa a sua semana de trabalho, e o final de semana, uma beleza, porque não está no trabalho.
Não pode ser assim. Algo está errado. É por isso da insatisfação. E o que fazer? Para, pensa e recomeça. Há tantas criaturas recomeçando, já na idade que nós achamos que já não tem mais condições. 50, 60, 70 anos e já recomeçam. Recomeçam a sua atividade, fazem uma faculdade que naquela ocasião que poderiam ter feito, ou não quiseram, ou não tiveram oportunidade para realizar. Mas agora, tendo, faça. Porque tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente conquista, não é esquecido no espírito. É acumulativo, é guardado, para que mais tarde, quando esse espírito tiver nova oportunidade, vai estar lá. O seu aprendizado lá, para que ele só precise relembrar. Nós ainda temos um pouquinho mais nas tarefas, nos exercícios que a vida nos compete. Nós podemos ainda trabalhar na área social, no atendimento comunitário, coletivo. Quantas coisas podemos fazer? Às vezes uma palavra para um vizinho, para um amigo, para alguém que precisa de um consolo, ou um pão, ou uma roupa, enfim, aquilo que aquela criatura, que aquele nosso irmão de caminhada está precisando e que podemos fazer a diferença. Conta-se também que certa vez um rapaz, estudante de medicina, passava por grandes dificuldades financeiras e para conseguir custear os seus estudos, continuar a sua caminhada, ele vendia livros de porta em porta, mas estava muito difícil as suas vendas dos livros. Aquela semana ele não havia conseguido vender nada, estava muito faminto e resolveu então, já estava tão desanimado pela dificuldade do dia a dia, que já estava com vontade de desistir do seu sonho de ser médico. Até que um dia, já muito desanimado, resolveu bater na porta de uma casa e pedir algo para comer, porque a fome era muito forte. Ele bate na porta e lhe atende uma senhora, muito bem vestida, muito nobre, e ele fica com vergonha de pedir algo para comer e simplesmente pede um copo de água. Mas aquela senhora percebe que aquele rapaz estava com fome. E ela, ao invés de lhe trazer um copo de água, ela lhe traz um copo de leite. Em que ele toma aquele leite bem devagar, pensando, como vou pagar este leite que não tinha condições? Quando acaba de tomar, devolve a senhora e lhe pergunta, quanto custou este copo de leite? E ela diz, não é nada. Eu aprendi com a minha mãe que a gente sempre deve, o que a gente dá com amor, não deve ser cobrado. O rapaz sai dali revigorado, com vontade de continuar a sua luta para conseguir resgatar a sua missão, para conseguir ser médico. Passam-se muitos anos. Essa senhora que havia dado o copo de leite, ela vem adoecer. Ela tem uma doença muito rara, de difícil tratamento. Na sua cidade não havia nenhum especialista que pudesse fazer o tratamento. Ela então foi conduzida para uma cidade vizinha, onde ali havia um especialista já famoso pelo seu trabalho como médico naquela área. E ela foi mandada para lá. Quando então chegando lá, quem lhe atende? O Dr. Kelly. O Dr. Kelly pega a sua ficha e ali ele reconhece. A senhora vinha da cidade onde ele estudara, onde ele passara por tantas dificuldades financeiras, até fome. Ele pega a sua ficha e reconhece pelo nome, e quando a encontra, ele reconhece a senhora que havia lhe dado um copo de leite. O tratamento foi longo e difícil. Ele se empenhou de todas as formas para conseguir a cura para aquela mulher. E depois de grandes meses, de muitos meses, de grandes sacrifícios, ele consegue a cura. Ela então, quando vai receber a alta do hospital, ela está angustiada, porque ela sabia que aquele tratamento era muito caro e ela não tinha dinheiro para pagar. E ela pensa, como iria pagar aquele tratamento? Mesmo vendendo a sua casa, não iria conseguir quitar. E ela pensa então que teria que passar o resto da sua vida pagando por aquele empréstimo. Quando então lhe vem a conta do hospital, uma conta enorme no final, pago totalmente, com um copo de leite, há muitos anos atrás. Mostrando o quanto que nós podemos fazer por algo, por alguém, sem nem perceber o quanto estamos
estamos ajudando no progresso do mundo? O quanto estamos ajudando aquele ser e, consequente, a nós mesmos também? Sem mesmo imaginar, sem mesmo ter esta ideia e sem fazer pensando em receber algo. Mas a vida conspira assim, ela vai e volta, ela vai e volta. Aquilo que a gente faz, retorna. Este rapaz que tinha esse sonho, tinha essa missão, a missão se concluiu com seu esforço. Ele era um grande médico. O médico que ela ajudou a conquistar. E se não fosse aquele copo de leite, ele teria desistido da sua missão. Então vejam só, tão pouco que podemos fazer pelo outro e o resultado tão grande no futuro. Para o outro, para o mundo, para o progresso e para nós. E assim nós temos muitas pessoas, muitos espíritos brilhantes que podemos dar como exemplo aqui. Porque diz a ciência que nós aprendemos 90% através do exemplo e 10% através das técnicas. Então nós aprendemos muito com os outros, com o exemplo dos outros. E nós temos grandes espíritos que podemos aqui citar. Um deles, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem, é um físico muito famoso da atualidade, chamado Stephen Hawking. Ele é um físico que, aos seus 21 anos de idade, ele recebeu um diagnóstico de uma doença degenerativa. Geralmente, as pessoas morrem 14 meses depois desse diagnóstico. Ele, Stephen Hawking, já está com 72 anos e é um físico brilhante. Ele já fez grandes conquistas na ciência. Para vocês terem ideia, ele já é comparado com Einstein. E ele, depois de um processo da doença, em que a doença foi cada vez mais tomando conta, atrofiando o seu corpo físico, ele elaborou um computador, onde ele continua trabalhando, fazendo as suas pesquisas e se comunicando com o mundo através do computador, porque ele não fala mais. Existem também um outro espírito, conhecido entre nós espíritas, talvez algumas pessoas até já tenham tido a oportunidade de escutar palestras com ele, chama-se Jerônimo Mendonça Filho. Ele era conhecido como Gigante Deitado. Ele viveu paralítico por mais de 30 anos, sem mover sequer o pescoço. Cego por 20 anos, com terríveis dores no peito, ele necessitava de pesos de areia para suportar as dores que tinha. Mas apesar dessa doença, ele viajava pelo Brasil afora, proferindo palestra, cantando e consolando as pessoas. Ele ainda mantinha lá em Minas Gerais, porque ele era mineiro, ele mantinha lá uma creche, com grandes dificuldades financeiras, mas ele manteve essa creche até o seu desencarne. E aí nós podemos ainda citar muitos outros. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, grandes criaturas, grandes exemplos para nós, para que possamos seguir. Mas também, infelizmente, existem espíritos que não conseguiram cumprir o seu compromisso, as suas tarefas, acabaram falhando. Que nós temos como exemplo Hitler, um espírito de grande inteligência, de uma grande oratória, tinha uma facilidade enorme de reter o público e, no entanto, acabou se prejudicando. Santos Dumont, que no seu invento do avião ficou desesperado com o uso do avião e acabou se suicidando por falta de fé, por falta de procurar, por falta de esperar o momento propício que ele iria perceber o quanto que o seu invento foi possível, foi importante para a humanidade. Enfim, existem muitos exemplos que poderíamos citar, mas de uma coisa não podemos fugir. Existe uma lei chamada Lei da Evolução. E esta lei, não adianta nós não querermos evoluir. Ela é presente, ela é uma lei divina. Querendo ou não, nós somos evoluir. De um jeito ou de outro. Nós podemos evoluir pelo conhecimento, como estamos aqui hoje, escutando, conhecendo, procurando, melhorando. Nós podemos evoluir desta forma, pelo amor. Mas, se não quisermos evoluir por isso, a vida, a escola da vida, vai nos apresentar exercícios pedagógicos de sofrimento.
para que possamos evoluir. Está nas nossas mãos. A opção é nossa. Jesus já nos dizia: brilhe a vossa luz. Ele querendo nos dizer: temos dentro de nós uma centelha divina. Essa centelha divina que nos dá ânimo, fé, coragem, para que possamos caminhar, para que possamos continuar a nossa caminhada. Nós é que precisamos deixar despertar esta luz que temos dentro de nós, essa centelha divina para a qual todos nós somos chamados o tempo inteiro pela lei da evolução. Basta querermos. Então era essa a nossa conversa desta tarde. Agradecemos a atenção de todos e pedimos a Deus, os Espíritos amigos que estão conosco, que nos ajude nessa nossa caminhada e que nós possamos escutar os sinais que a vida nos oferece, para que não venham sinais mais difíceis, o sofrimento maior, que não queremos que faça parte de nossa caminhada. Muito obrigada a todos. Vamos ao nosso encerramento e agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos desta tarde de ter essas palavras maravilhosas que a Loreni nos proferiu, né? E que nós possamos estar abertos para todos esses chamamentos que a vida nos traz. Que se nós tomarmos consciência que nós precisamos ser melhores, ser mais compreensivos, sermos mais humanos, sermos mais preocupados com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, e nós nos preparando para sermos melhores, nós vamos sim, Loreni, cumprir com muita perfeição a lei do amor, que é uma lei universal, está aí para ser cumprida, mas que nós esquecemos de ser, nos preocupamos muito em ter, e aí nós pecamos, e aí nós erramos, e aí nós não trabalhamos essa lei maravilhosa que é a lei do amor com perfeição. E é para isso que nós estamos aqui na Casa Espírita, para que a gente possa aprender, porque nós temos que aprender sim, aprender a amar. A gente aprende a amar. A gente aprende com aqueles chamamentos que a vida nos dá. Então nós vamos agradecer a Deus neste momento, agradecendo em forma de oração. Nós vamos agradecer fazendo uma oração e pedindo que Deus nos proteja, nos ilumine e que esteja sempre junto de nós, para que a gente realmente faça um propósito de estar aprendendo sempre, sempre, sempre. Nós não estamos prontos, nós sempre estamos precisando aprender um pouco mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, e que assim seja. Vamos nos preparar para o passe, né? E vamos esperar o nosso momento em silêncio, porque o silêncio também é uma forma de nós estarmos orando.